A paz do Senhor, já fez o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 51, então nós vamos orar, meditar a palavra e depois fazer uma oração no final, né? Fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Nós paramos no Salmo 50, nós vamos dar continuidade hoje no 51 e chegaremos até o 150, se assim Deus permitir, amém? Então, Salmos 51, vamos orar antes. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia Tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado por, Senhor, abrir essa porta para que a gente possa meditar a Tua palavra, para que a gente possa estar à Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que ainda o Senhor fará. Abençoa cada pessoa desse devocional, Pai, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa cada um dos meus seguidores, que nós possamos entender e ter revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo 51 é um salmo de Davi, depois que o profeta Natan o confrontou pelo pecado dele com Batseba, por ter cometido adultério, e aí ele escreveu esse salmo, depois que Natan confrontou ele. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior. No meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado do sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro, guarda isso aqui, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Então esse foi o Salmo 51, um salmo de confissão de pecado, um salmo de arrependimento, mas também um salmo pedindo ao Senhor a remissão dos pecados, né? O perdão dos pecados. E o que me chamou mais a atenção foi o verso 10, onde Davi pede: Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E por que ele pediu isso? Porque ele havia pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos desanima de estar com Deus. O pecado, ele suja o nosso coração. E esse é um dos maiores objetivos do inimigo das nossas almas. É manchar o nosso coração. É nos afastar do Senhor, principalmente quem já teve uma profundidade com o Senhor. O inimigo trabalha todos os dias para que a gente se afaste do lugar de oração, se afaste do lugar da leitura, da meditação. Mas se a gente forçar, porque a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos forçar, resistir, mesmo sem sentir vontade.
é ler a palavra, é orar, é buscar o Senhor, resistindo ao mal. Porque todas as vezes que a gente se propõe a buscar ao Senhor, vai vir também a oposição. Lá na parábola da semente fala sobre isso. Que existe a oposição, a perseguição, não por nossa causa, mas por causa da palavra. Porque o inimigo sabe que a palavra é preciosa, ele sabe que a palavra é transformadora, ele sabe o poder que a palavra do Senhor tem em nossas vidas, no nosso ambiente, na nossa família. Então ele faz de tudo para a gente desistir. E aí que vem a perseguição, que vem a afronta, que vem a intimidação, para que a gente pare. Mas como que a gente vence a intimidação? Avançando, continuando fazendo, sendo firmes e constantes na palavra de Deus, na presença de Deus. Amém? Então vamos ser firmes. Vamos pedir ao Senhor, se pecamos, se erramos, que Ele crie em nós um coração puro novamente, para que a gente consiga permanecer à sua presença, para que a gente consiga continuar orando, buscando ao Senhor, mesmo nos dias mal. E pureza de coração é uma característica do amor. Eu estou com esse projeto de falar sobre as virtudes, só que não é o momento ainda. Mas eu estou estudando sobre isso, sobre as virtudes que Deus deseja para a nossa vida. E o coração puro é um aspecto do amor, que é o primeiro mandamento do Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas para amar o próximo, a gente precisa de um coração puro. A atitude de Davi não foi de amor ao próximo. Ele não amou o próximo, ele amou a si mesmo. Porque ele viu, desejou a mulher do outro, e por esse desejo ter tomado conta do seu coração, ele criou uma armadilha para que o marido fosse morto e para que ele conseguisse aquilo que ele queria. Então ele não amou o amigo, ele não amou a mulher, ele amou a si mesmo e quis satisfazer um desejo que surgiu em seu coração. Então isso é impureza do coração, quando nós nos deixamos levar pelo nosso coração, pelas vontades do nosso coração. E aí nos leva a lugares obscuros, como esse que Davi entrou. Porém, Deus usou alguém para confrontá-lo, para tirar ele daquela escuridão que ele estava. E aí ele aceitou o confronto e se voltou para o Senhor. Então Deus usa pessoas para trazer à luz aquela escuridão que há no nosso coração. E a Bíblia também tem esse potencial de trazer à tona aquilo que está no nosso coração. Muitas das vezes, quando a gente separa um tempo para meditar, para ler a palavra nos confronta naquilo que está no nosso coração. Quando nós aceitamos e mudamos a rota, aí há a transformação. Foi o que Davi fez. Davi foi confrontado, ele mudou a rota, ele nunca mais cometeu esse pecado que ele havia cometido. Ele se arrependeu e se voltou ao Senhor. Então, Deus sempre vai corrigir os seus filhos. Então Deus confronta sim os seus filhos, e quando nós nos arrependemos de nossos pecados, é onde nós geramos transformação, é onde nós mudamos, é onde nós avançamos e podemos continuar na presença de Deus. Eu vejo que às vezes uma das maiores dificuldades das pessoas não é nem acessar a presença de Deus, é permanecer na presença. E às vezes a gente tem acesso, a gente tem aquele amor, aquele primeiro amor, de pensar em Deus, pensar nas coisas de Deus, logo quando a gente se converte. Mas a progressão, continuar nesse lugar, que às vezes a gente tem dificuldade por estar caminhando, né, como um bebê na fé. Muitas das vezes somos esmagados pelas circunstâncias. Mas Deus é aquele que nos resgata. E se nós estamos aqui hoje diante da palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, é porque Deus está nos chamando ao nosso lugar na mesa, ao nosso lugar ao lado do Senhor, ao nosso lugar na presença do Senhor. E que nós venhamos permanecer nesse lugar. Que nós venhamos ser perseverantes, disciplinados em orar. Às vezes a gente pensa, eu não gosto de ler, só que Deus deixou, foi um livro para a gente. Então, mesmo sem gostar de ler, a gente precisa criar um hábito de leitura. E quando nós vemos o benefício que traz a leitura bíblica, o quanto que é transformador na nossa mente, no nosso coração, no ambiente, porque a Bíblia também ela julga o ambiente, a gente passa a ler mais, quando a gente vê o resultado disso. Então, comece com pouco, né? Comece com salmos, nós estamos aqui já no 51, tem 50 salmos anteriores já gravados. Comece lá do primeiro, lendo um a cada dia, e aí você vai criar o hábito de leitura
E isso aí vai ser transformador para a sua vida e também para o seu ambiente. Amém? Então, vamos orar para que nós possamos ter um coração puro. Para que Deus crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. E na Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, que nós possamos confiar no Senhor e nada vai nos abalar, nenhuma notícia externa, interna, vai nos abalar, porque confiamos que Deus está cuidando da nossa história. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse entendimento. Senhor, cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito inabalável. Que toda tristeza, Senhor, pelo pecado, que ela saia em nome de Jesus. Que haja alegria novamente no espírito. Que nós possamos nos alegrar com o Senhor. Que nosso coração venha a ser puro diante das circunstâncias. Que nossos olhos sejam bons, como o Senhor já nos alertou. Nos ajude a chegar a esse lugar, Deus, de pureza, que agrada ao Senhor, de coração contrito. Deus, um coração quebrantado diante da Tua presença. Nós nos apresentamos diante de Ti em arrependimento. Pai, daquilo que nos afasta do Senhor, nos ajude a reconhecer atitudes, palavras, comportamentos que nos afastam do Senhor, da Tua presença, e que nós possamos nos livrar desses comportamentos. Muda, Senhor, o nosso interior, muda a nossa mente, transforma a nossa mente, Pai. Nós desejamos um lugar mais profundo em Ti. Em nome do Senhor Jesus. E, Pai, eu quero Te pedir, abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional. Que haja um tempo de crescimento, de renovo, de restauração, de libertação para essas pessoas, para nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.